Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon e mais uma vez venho aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E o tema escolhido para hoje é o arrependimento. Por quê que eu escolhi esse tema? Porque hoje nós vemos que existem tantas pessoas que estão dentro das igrejas, na presença do Senhor, pessoas que na verdade são meros telespectadores de culto. Pessoas que vão na igreja e voltam para suas casas do mesmo jeito, não sentem a diferença, não conseguem ter uma intimidade, uma vida de intimidade com Deus, não buscam uma separação do mundo, pessoas que não conseguem mencionar nas suas vidas a necessidade de se arrepender dos seus maus caminhos. Pessoas que na verdade estão se enganando. Acham que estão enganando a Deus, mas na verdade estão se enganando. E às vezes ainda perguntam a Deus por que não conseguem ter paz mesmo estando na presença de Deus. Não tem como você ter paz com Deus e ao mesmo tempo querer ter paz com o mundo. Ou você escolhe agradar a Deus, ou você escolhe agradar o mundo. Tem pessoas que querem estar na presença de Deus, mas não conseguem fazer a diferença no mundo. Querem estar bem em todos os ambientes onde ela estiver. E arrependimento não é isso. Arrependimento é o ato de você voltar atrás. Aí você vai perguntar, voltar atrás em quê? Você voltar atrás é como você vir com um carro numa rodovia e de repente você ter a nítida certeza de que aquela viagem não vai terminar bem. E você toma a atitude de parar no meio da rodovia, de fazer o contorno e voltar atrás. Voltar atrás, quando eu digo voltar atrás, é voltar atrás dos seus maus caminhos, do seu pecado, para que você possa ter paz com Deus. Para que você possa ter paz consigo mesmo. Pessoas que levam uma vida de embaraço com o mundo. Pessoas que se envolvem com muitas coisas no mundo. Pessoas que querem estar o tempo todo se envolvendo com diversas coisas. Elas não conseguem ter paz. Mas quando você priorizar a presença de Deus na tua vida, você centralizar o seu caminho na direção do Pai, você se arrepender dos seus maus caminhos, você certamente vai ter experiências maravilhosas com Deus. Eu escolhi aqui um texto para juntos começarmos a meditar sobre esse tema. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo de número 11, um texto muito conhecido, que na verdade é uma parábola que Jesus contou acerca do filho pródigo, que diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua
E ali desperdiçou a sua fazenda e viveu de forma dissoluta. De qualquer forma, de qualquer maneira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada para comer. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me conforme um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Aí você pode dizer assim: ah, mas aqui foi fácil. Primeiro ele pegou a sua parte da herança, ele foi se divertir, ele gastou toda a herança que o pai havia lhe dado, ele curtiu a vida por um tempo e depois, quando não tinha mais nada, decidiu voltar. Mas tem caminhos que parecem perfeitos aos olhos dos homens, mas o final é o caminho de morte. Por que eu estou dizendo isso? Esse rapaz, ele teve uma segunda chance de voltar para a casa do pai, de se arrepender e pedir perdão para o pai. Muitos não têm essa chance. É por isso que nós precisamos viver cada dia na presença de Deus como se fosse o último dia da igreja na terra, buscando sempre o arrependimento acerca dos nossos erros, das nossas falhas, sempre buscando um conserto diante de Deus, para que quando chegar o momento, nós estejamos preparados, com o nosso coração limpo, um coração puro diante de Deus, que possamos ter a humildade sempre de nos arrepender diante de Deus. É por isso que tem pessoas que estão dentro da igreja. Eu quero frisar isso. E por algum motivo, durante a caminhada, essa pessoa, ela acabou cometendo algum deslize, acabou falhando em algum momento da sua vida. E muitos não conseguem ter forças para voltar e se arrepender do seu mau caminho, se arrepender do seu pecado na presença de Deus. Outros, eles não têm humildade para voltar. E isso é o que nós precisamos entender, que nós sempre precisamos ter humildade diante de Deus, para pedirmos perdão e para buscarmos o arrependimento sincero e verdadeiro diante de Deus. Não adianta você pedir você querer se arrepender diante de Deus, mas um arrependimento fingido. Você peca, vai na presença de Deus, pede perdão e amanhã volta para o pecado novamente. Não. Você tem que se arrepender com o seu coração de forma humilde, buscando a graça e a misericórdia de Deus para que você não volte a cometer aquele erro que você cometeu. Buscando a sabedoria e o entendimento em Deus, porque arrependimento sincero produz entendimento, conhecimento e graça. Isso você alcança de Deus. Porque quando nós erramos e nós temos
é a humildade de pedir perdão, de se arrepender, você pode ter certeza que você nunca mais vai cometer aquele erro. E isso é muito importante diante de Deus. E esse jovem, ele teve uma segunda oportunidade, porque ele poderia ter perdido a vida dele. Alguém poderia ter tirado a vida dele. Ele poderia ter morrido de fome, porque ele não tinha nada para comer. Mas ele teve uma segunda chance, voltou e se arrependeu. E é isso que Deus, ele quer do homem, que o homem sempre tenha a humildade de se arrepender. Porque Deus, ele é benigno e longânimo em perdoar o erro do homem. Quando eu digo homem, eu me refiro ao homem e à mulher. Nós vamos ver isso no segundo livro do profeta Samuel. O profeta Samuel, ele foi aquele jovem que foi chamado por Deus, um segundo o coração de Deus. Deus ele tangia, Deus ele descrevia adjetivos em relação a Davi. Mas Davi também acabou se desviando do caminho e cometeu alguns deslizes. Davi, ele cometeu um adultério com Batseba. Depois Davi mandou matar o marido de Batseba, Urias, para que ele não descobrisse o adultério, porque Batseba havia se engravidado de Davi. É por isso que eu falo, o arrependimento tem que ser sincero. E Deus sabe, conhece o nosso coração quando nós nos arrependemos de forma sincera. Aqui, no capítulo 12 do segundo livro do profeta Samuel, foi quando o profeta Natã foi enviado por Deus até Davi. Chegando lá, Natã contou aquela história para Davi, que está aqui descrito no capítulo 12, falando que havia ali numa cidade dois homens, um rico e um pobre, e chegando alguns viajantes. O homem rico mandou que fosse buscar a única cordeira do homem pobre, preparou e fez para os seus viajantes. E no contexto da história, no capítulo 12, depois se você quiser, você pode ler o capítulo 12 todo, mas eu quero chamar a tua atenção para o versículo de número 12, que diz assim: porque tu o fizeste em oculto. Natã falando que Davi tinha feito aquilo em oculto aos olhos de Deus. Mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Nada permanece em oculto e escondido na presença de Deus. É por isso que o homem tem que voltar ao arrependimento diante de Deus e deixar os seus maus caminhos, porque o homem, ele pode até achar que ele está fazendo tudo em oculto, em escondido, e ninguém está vendo. Deus, aquele que tudo pode, ele sempre está vendo. E no versículo de número 13, Davi disse assim a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, pois não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira
a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Davi, ele, no momento em que Natan terminou de contar toda aquela história para ele, ele entendeu que o pecado dele diante de Deus havia sido descoberto. E ele diz: pequei contra o Senhor. E Deus teve misericórdia de Davi. Porém, Davi, ele pagou o preço por esse pecado. Ele não ficou isento desse pecado. O seu filho, com Batseba, veio a morrer. Um dos seus filhos cometeu um incesto com a sua filha Tamar. Abisalão, um dos seus filhos, veio, matou o irmão que tinha cometido o abscesso, que tinha se deitado com a própria irmã. E depois Joabe, vendo que Abisalão estava perseguindo Davi para usurpar o seu trono, Abisalão foi e matou o seu filho. Joabe, amigo de Davi, foi e matou Abisalão. Davi, ele sofreu as penalidades por causa desse pecado, mas pelo fato de ele ter se arrependido, Deus poupou a vida dele e ele não morreu. Ele não morreu. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, para quando estivermos na presença de Deus, nós temos que fugir do pecado. Temos que nos desviar do pecado, porque vai haver momentos que nós vamos conseguir voltar atrás e nos arrepender e alcançar o perdão de Deus, mas poderá haver momentos em que nós não teremos essa oportunidade. Para finalizar, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, a palavra do Senhor diz assim: quando Jesus estava naquela cruz, no meio daqueles dois malfeitores, e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, aquele malfeitor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem, ele se arrependeu de tal forma, o arrependimento dele foi tardio, mas ele alcançou o perdão do Senhor. Deus abençoe a todos. Fique com esta palavra, que o Espírito Santo continue falando poderosamente a cada coração. Busque o arrependimento do Senhor a cada dia de sua vida. Graça e paz a todos. Deus abençoe. A paz do Senhor.